liberdade, falar sobre liberdade numa perspectiva de ser um humano terrestre, eu vejo que é uma tarefa, uma missão quase que impossível. A definição, né, ou realmente o que seria vivenciar essa liberdade, eu acho que uma verdade pessoal de um indivíduo, ela não daria conta de expressar isso. Ainda mais nas condições mesmo, né, do ser humano. O ser humano, ele anseia por liberdade. Muitos seres humanos anseiam por liberdades. Outros, obviamente, às vezes nem para pensar sobre isso. O que é essa liberdade? O que seria isso? Mas para os que buscam isso de alguma maneira e encontram frustrações que na realidade são óbvias, né, no nosso mundo. Como que nós podemos usufruir, gozar, né, de uma liberdade, sendo que a gente vive dentro de um sistema no qual a sobrevivência ela impera, ela é imperante. No entanto, para as pessoas que têm que ainda têm esse fogo dentro de si, de buscar essa liberdade, essa sensação, esse sentimento de alguma maneira, eu vejo que a gente tem alguns vislumbres do que seria isso e do que vai ser isso para a humanidade terrestre futura. E como a gente sabe, através de algumas literaturas, até mesmo de civilizações que já superaram várias problemáticas que nós, seres humanos, ainda não superamos, e realmente vivem sistemas de trocas realmente amorosas, né? Sistemas no qual a sobrevivência ela é implícita, né? Você não paga pedágio para existir nesse planeta. Isso já é um direito inerente a você. Mas enfim, enquanto nós seres humanos ainda não chegarmos nisso, uma coisa que eu observo é que nós temos fagulhas dessa liberdade, né? Situações nas quais a gente às vezes vive experiências, por exemplo, um contato com a natureza de uma maneira mais ostensiva, na qual às vezes te toma de uma forma que você até esquece do que acontece lá fora no grande sistema, na grande engrenagem do nosso sistema financeiro, do nosso sistema de relações no mundo de hoje. E a gente realmente esquece um pouco isso e muitas vezes consegue acessar dentro de nós, dentro dessa relação com um todo, essa liberdade essa liberdade que realmente a gente não consegue vivenciar cotidianamente. E esses vislumbres, eu vejo ele como coisas muito positivas, porque esses vislumbres, eles te fazem ter novas percepções, buscar novas alternativas, ampliar a sua consciência sobre quem é você, sobre o seu papel no mundo, sobre o que é essa liberdade que você tanto busca e não encontra. É interessante pensar que no nosso sistema existem formas de nos iludir, falando que nós seremos libertos quanto mais dinheiro a gente tiver, porque simbolizando dinheiro
como se fosse transformando o dinheiro como se fosse o símbolo da liberdade. Agora é interessante pensar que se não há recursos, o seu dinheiro ele é simplesmente um número, né? E o interessante que eu observo é que essa liberdade colocada através do ganho monetário, ela na verdade muitas vezes não passa de uma pseudo-liberdade, né? Porque o mecanismo no qual você adquire esse dinheiro que é chamado, que vão te dar algum nível de liberdade, muitas vezes ele acontece por uma relação de troca totalmente não humana, não amorosa, uma troca muitas vezes individualista. Você simplesmente se torna uma boa máquina, uma pessoa bem capacitada em alguma função, e que se essa função for producente, né, tiver produtividade e gerar rentabilidade, aí sim você vai ter rendimentos. Só acontece que muitas vezes a gente, por trás desses dinheiros que a gente ganha, que nos dão essa pseudo-sensação de liberdade, porque realmente traz a liberdade do ir e vir, a liberdade dos recursos. E não é esse ponto que eu estou questionando. Você ter condições para se deslocar, para se manifestar, isso é importante. Pior seria você não poder nem matar a sua própria fome, né? Você não teria nem lucidez, muitas vezes, para pensar, porque o aparato físico, o corpo físico não funcionaria. Mas o ponto que eu estou querendo trazer é o aspecto de como esse dinheiro, essa chamada liberdade, de como que é o processo que está por trás de você ganhar ele. Muitas profissões fazem com que os indivíduos, às vezes, nem precisem se relacionar. Ele simplesmente cumpre uma função e aquilo ali gera esses recursos para ele, esses recursos que ele precisa. E é isso que eu estou chamando de uma pseudo-liberdade, porque é um processo que o final dele, o fim desse processo todo, ele só vai estar te aumentando dentro do seu individualismo pessoal, né? Ele realmente não vai te trazer uma capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro, de vivenciar junto com o outro, de compartilhar junto com o outro. Você vai ficar separado do outro. E essa separação não só com o outro, como com a natureza, como com a vida. E no fim uma separação consigo próprio. E aí a gente vê hoje aí, né, as patologias crônicas da nossa sociedade, né? Os estresses, as ansiedades, as depressões e as normoses, né, que a gente está vivendo, né? A era do normal, tudo é normal. E a liberdade que eu estou tentando expressar nesse vídeo é uma liberdade que vai muito mais além. É uma liberdade que ela independe da sua capacidade de ganho monetário, da sua capacidade de pseudo-liberdade através do dinheiro adquirido. Essa liberdade é uma liberdade de se manifestar, é uma liberdade de se relacionar, é uma liberdade que te traz uma capacidade do humano, de sentir o humano, de se sentir integrado ao outro, de se sentir integrado à natureza, de se sentir integrado a tudo, ao cosmos, à vida.
dentro dessa ideia, dessa pseudo-liberdade, né, que a gente adquiriu, se enriquecendo monetariamente, eu acho interessante colocar que nós, a nível de se relacionar, nós não somos individuais. Nós, no nível de se relacionar, nós dependemos um do outro. No sentido mais amplo da sua evolução espiritual, sim, você não depende de ninguém. Mas no sentido de você, enquanto indivíduo físico, materializado, tridimensionalizado, nós dependemos um do outro para se relacionar. E isso, para mim, é um princípio básico de entender que esse mecanismo que nos colocam, que pode nos colocar, não é todas as profissões que fazem isso, obviamente, mas que possam nos colocar nesse modus operandi individualista, eles não são condizentes com a evolução, com a vida, com o nosso processo. Porque nós estamos aqui realmente para interagir uns com os outros, né? Seja em momentos muito bons, seja em momentos muito difíceis. Isso faz parte do processo. No fim, a liberdade que eu enxergo hoje dentro da minha verdade pessoal, da minha perspectiva pessoal em relação ao ser humano, que hoje o nosso processo ainda está a nível de uma liberdade relativa, entendeu? Nós podemos até encontrar uma liberdade individual, uma liberdade interna, que faz com que realmente nos sentimos libertos ou com um nível de liberdade grande. Mas, na minha opinião, novamente, sendo realista, essa liberdade coletiva, isso é algo que a humanidade terrestre ainda vai ter que galgar muito. Vão ter que reciclar vários valores, quebrar vários paradigmas. Mas, na minha opinião, paradigmas esses, principalmente não em âmbito científico, mas em âmbito relacional, em âmbito afetivo, em âmbito realmente do desenvolvimento da amorosidade. Vejo que as nossas trocas, elas não podem ser pautadas simplesmente em questões monetárias. Essas trocas nossas têm que ir bem além disso. E esse ir bem além é num nível realmente de relações, amoroso. Um nível onde simplesmente o outro vale pelo que ele é, naquele momento, com todos os defeitos, com todas as qualidades, com todos os recursos, com todos os não recursos. Essa sim é a verdadeira troca. É essa troca descompromissada, essa troca que não tem essa mentalidade de lucrar, de se sentir beneficiado. Porque se a gente olhar pela perspectiva da gratidão, tudo que já se podia ter de benefício já foi dado, tá tudo aí, né? É simplesmente saber se abrir o suficiente e conseguir perceber isso, canalizar isso dentro de si e sentir que não tem mais o porquê adquirir, o porquê querer ganhar alguma coisa de maneira individual, de maneira possessiva, de maneira privativa. Não há privações, né,
entre a nossa relação com o todo. Não existe as barreiras, né? Não existe propriedades privadas entre o coração de um e do outro, entre a sua relação com a natureza, a relação de um pássaro com uma flor. Não existe esse mecanismo. Enfim, a gente vive essa ilusão, né, das propriedades privadas no sentido mais amplo da palavra, né? Nós nos privamos, né, de se contactar ao outro, nós privamos de outro entrar em aquilo que a gente adquiriu. Quando a gente simplesmente fala que é meu, nós já estamos nos privando de ter experiências, né, de se relacionar.